E aí, pessoal, e chegamos a uma grande diferença do Grêmio em relação a ele próprio nas últimas temporadas. Você vai entender a drástica, radical mudança que a janela está nos ensinando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês na segurança de casa e prestando serviços freelancer? Pois é, existem milhares de vagas para esses trabalhos, mas quase ninguém conhece. É perfeito para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal. Por isso, agora no link da descrição, você tem uma apresentação e vai descobrir detalhes sobre essa atividade e essa oportunidade para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, que o Grêmio caiu para a segunda divisão, todo mundo sabe. Que o Grêmio está enfrentando dificuldades, todo mundo sabe. Que o Grêmio perdeu receita, todo mundo sabe. Mas existem alguns fatos que estão sendo posicionados dentro dessa janela que escancaram o que o Grêmio fez e onde ele está chegando. E é a partir daí que nós precisamos refletir e sair. Vocês vão entender por que o Grêmio está onde está e como que o Grêmio precisa fazer para sair. Se a gente entender as janelas nos últimos anos, nós vamos ver que o Grêmio sempre foi protagonista. O Grêmio teve o Cebolinha, o Grêmio teve o PP, antes o Grêmio teve o Arthur, o Grêmio vendeu jogador que estava na seleção de base, como o Diego Rosa, como o próprio TT. O Grêmio vendeu o Wanderson ainda com a visibilidade da Série A, depois de ter feito uma boa Taça São Paulo, ter jogado também na seleção. O Grêmio era ambicionado por clubes grandes da Europa, ou pelo menos clubes que vêm e investem pesado. Essa janela, a nossa última janela, que é a janela que está acontecendo, escancara para nós um problema muito sério. Muito sério. O Grêmio liberou 5 jogadores. 5 jogadores na janela. Um para a Bulgária, um emprestado para o Atlético Goianiense, 2, um liberado e outro vendido para o futebol menor de Portugal. Essa tem sido a nossa realidade. E um outro ainda, o Friso, jogar a Série B pelo Tombense. Tombense, Santa Clara, Atlético Goianiense, um clube menor da Bulgária. Esse virou o mercado do Grêmio. O Grêmio conseguiu também diminuir a força das categorias de base. Jogadores que saíam protagonistas não conseguem mais. E o que aconteceu? Se a gente entrar no campo das receitas tão somente, nós vamos lá fazer contas matemáticas, como perdemos o dinheiro da TV na Série A e agora temos. Mas esse tu recupera. Tu volta para a Série A, tu deixa de ter os 15 que tu ganhou agora, volta a ter os 100 e tá acabado o problema da noite pro dia. Categoria de base não. O que acontece neste processo que desmanchou também a utilização de jovens jogadores? Se você pensar hoje, os jogadores promissores do Grêmio, o Ferreira já caminha para sair da linha de mercado. É um jogador que começou mais tarde. A última geração, a geração de Juan, de Jean-Pierre, ela tinha um expoente que era o PP, teve o Matheus Henrique, o Wanderson veio por acaso, porque era de outra geração, foi seleção, fez uma boa Taça São Paulo e ainda viveu uma era de visibilidade do Grêmio, fez um bom Campeonato Brasileiro, mesmo com rebaixamento, depois foi reserva, inclusive, do Rafinha. Mas o Grêmio ali ainda conseguiu ter um pouquinho do resquício do trabalho que era feito, que conseguiu gerar fruto, que hoje eu estou convencido que é aquele trabalho que começa com o Luiz Felipe Scolari, ainda com o Fábio Koff, que dá uma ajeitada na categoria de base com o Rui Costa e que depois gera fruto, mas neste trabalho deste período aqui acabou não gerando. Trabalho, categoria de base é uma coisa curiosa, tu planta hoje, mas tu vai colher muito depois. Tu não colhe um ano e meio depois.
E agora nós claramente temos uma ideia de que o Grêmio perdeu um pouco esse centro. A janela é apenas um retrato dessa dificuldade. O que o Grêmio tem hoje para oferecer a um mercado a ponto de ter as suas soluções? O Bitelo está sendo questionado aqui também. O Gabriel voltou. O Gabriel voltou para a transição. O Emerson voltou para a transição. O Tonhão tem mercado na Dinamarca. E essa é a nossa fotografia. E essa é a nossa realidade. Ou a gente ataca isso, ou a gente não vai entender o que está acontecendo. A janela de transferências, somada à necessidade do Grêmio vender, o Grêmio nomeou o Campaz como ferramenta de venda e possibilidade. O Campaz, que foi contratado no ano passado e mal contratado. E essa é a realidade. O Grêmio vai precisar, a partir de agora, de uma série de situações para voltar. Só que essa volta, ela precisa ser dentro do campo num primeiro momento. O Grêmio precisa voltar dentro do campo num primeiro momento, que é fundamental para a TV, que são coisas bem concretas. Só que essa derrocada da estrutura da base na utilização no profissional fica clara para todos a partir do momento em que tu vê essa movimentação no mercado, que o Grêmio não é mais aquele clube sólido de estruturação importante que nós tanto aplaudimos. Ele não é mais. Ou ele vai viver de lampejo como viveu a vida toda. Quem acha, não. O Grêmio sempre teve jogadores formados na base em todos os momentos, dos piores aos melhores. Sempre teve. O Grêmio é um clube de visibilidade que sempre vai dar jogadores ao mercado. Sempre. O que acontece agora é que o Grêmio trancou tanto essa utilização que hoje não consegue mais ter ali uma solução. Acabou apressando muitos casos e não consegue ter. Nós estamos trabalhando, por exemplo, vendo o time sub-20 com 17 anos de idade e vendo o time sub-23 com alguns jogadores com 22. E isso precisa ser resolvido rapidamente. Rapidamente. Sob pena da gente não ter essa estrutura de jogadores subindo com tranquilidade. Eu gosto do trabalho da base, gosto dos dirigentes que estão lá, mas acho que hoje essa estruturação do futebol profissional com a base acabou determinando um Grêmio com problemas. A janela é uma explicação aos nossos problemas e às nossas dificuldades. O Grêmio precisa refletir sobre o que aconteceu nessa janela. 5 jogadores, mercados paralelos, sem nenhuma condição de salvar a relação financeira do clube. Ou a gente aprende, ou a gente vai ter mais problema. Aqui é uma discussão forte, uma crítica importante a uma estrutura que a gente sempre se orgulhou. Hoje me assustou. A janela de transferências do Grêmio, ela é um indicativo do que o Grêmio se transformou. E ou a gente ataca esse assunto, ou nós vamos ter muitos problemas ali no futuro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.